Eu sofri uma depressão profunda por conta de excesso de trabalho. Eu tive um burnout, como fala? Sobrecarga, né? Sim. E eu era muito contaminada. Acho que isso é um ponto... Essa foi a primeira treta que eu entrei na internet sobre feminismo. As mulheres cristãs, elas foram contaminadas pelo movimento feminista sem perceber. E é claro que se a gente olha para o movimento feminista com uma ótica só de mulher. Não, com a narrativa de que é um movimento que defende mulheres de agressão, é lógico que a gente vai defender, né? Só que aí eu comecei a perceber que eu tava demais. Eu competia com meu marido, que eu queria ganhar mais do que ele. Tinha uma competição, assim, de tomar o lugar, sabe? Sem perceber, tá? Isso era tudo inconsciente. Então, eu trabalhava 60 horas por semana, eu corria atrás e tal, pra dizer, jogar no olerite na mesa e falar, ganhei mais que você. Sem perceber, eu fazia isso. Arrogância, e é um pecado de todo ser humano, que é natural, que a gente tem que negar. E aí, o Senhor me colocou numa cama. Eu fiquei 6 meses praticamente morta-viva. E quem tomou conta de mim... e eu até me emociono pra falar disso. Eu falo que ele me amou como Cristo amou a igreja. Porque ele largou toda a vida dele, o ciclo social. A gente estava sempre com a irmandade. Ele não fazia mais nada a não ser cuidar de mim, o Wagner, meu marido. E ali eu vi que eu era dependente. Assim como ele também, muitas coisas é de mim. Que a gente é uma só carne, que a gente depende um do outro. Foi nesse momento que eu comecei a me dedicar às escrituras. Eu queria saber, porque eu comecei a ler de fato, porque eu queria saber como eu poderia ser uma esposa melhor. Como eu poderia entender e aceitar o meu papel como mulher. E aí, em paralelo, eu estudei o feminismo, estudei a Bíblia e vi que eu estava completamente contaminada, sem perceber, sem maldade e tudo. Mas que o feminismo nos fazia pensar que ter filhos é um fardo, que o marido realmente é um competidor e não uma só carne, como a Bíblia diz. E eu vivi essa transformação. E compartilhei algumas coisas na internet aí, por isso que eu falo, foi o primeiro cancelamento. O pessoal ficou bem bravo, assim, de eu falar do feminismo. Pessoal ou as mulheres? As mulheres. Né? Normalmente, sim. Mas tem uns feministas também, né? Uns meninos. Tem. Mas o que você pensa do feminismo hoje? Eu acho que é um movimento diabólico, na minha visão. Depois de você ler as histórias e saber o que tem por trás, é a destruição da família. Muita gente vai falar que não, mas se você... Eu falo, não leia livros antifeministas, não leiam os livros das feministas mesmo. Sim, entendi. A Ana Campanholo faz um trabalho excelente sobre isso, né? Mas é um assunto, assim, que é bem, bem profundo. Eu falar vagamente aqui, muita gente vai discordar de mim, porque também não conhece. Mas eu senti na pele, eu vi que realmente, quando você se liberta disso... Porque o Senhor, eu não gosto da palavra empoderada. Não gosto. Também acho. A gente não é empoderada. A gente só tem o poder do Espírito Santo sobre nós. Porque se o Senhor soprar, a gente cai morta aqui agora. A gente não tem poder de nada. O ser humano é fraco. O ser humano o ser humano é um lixo sem Deus. Então, eu acho que a mulher, ela tem que se colocar nesse lugar. Quando o Paulo fala sobre o véu, inclusive, da igreja de Coríntios, muita gente pergunta sobre o véu e a gente não sabe responder. Mas ali, ele está dizendo que a mulher, ela é abaixo do homem. Então, o homem representa a cabeça de Cristo, por isso ele não precisa cobrir a cabeça dele. E a mulher representa... cabeça do homem, que é impura. E por isso, né, naquele contexto, ela usa o véu. Então, é um símbolo de submissão. E submissão, muita gente fala, é estar sob a mesma missão. Tudo bem, realmente. Mas é também saber que o marido é o cabeça da casa. Isso a Bíblia diz. Daí daria uns 2 dias de podcast. Sim, e é uma coisa que não é fácil. Porque eu sou uma mulher líder, eu tenho essa coisa da liderança, eu sou uma mulher comunicativa. E para eu entender que eu preciso... dar um passo atrás e ouvi-lo, né? Não é você ser tonta, tá? Porque o Senhor também... Tem a diferença, né? Que o pessoal entende que... Quando você fala, a mulher tem que se submeter ao homem... As mais desentendidas, ou as mais feministas, ou as mais radicais... Coloca assim como se você chegasse em casa, a mulher tivesse com uma pantufa te esperando, tirasse teu pé, fizesse escaldapé, desse teu banho, colocasse comida na tua boca, como submissão fosse você ser escrava. E não tem nada a ver com isso. Se você lê o Antigo Testamento, você fica horrorizado com o que faziam com as mulheres. Sabe o movimento que salvou as mulheres de toda essa escravidão? Qual? Jesus Cristo. Jesus Cristo nos libertou da escravidão. Não foi
não foram as feministas, né? Então, o Senhor Jesus tratou as mulheres diferentes. O Senhor Jesus olhou para as mulheres diferentes. E ali, nessa conexão com Deus, com a Bíblia, eu consegui entender que o mundo facilmente nos corrompe e nos engana. Com muita facilidade. Porque tá nas escolas, tá na faculdade e tudo mais. Lugar. E quem nos libertou, quem nos empoderou foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem outro caminho. A gente se ilude totalmente.